Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui no quadro Ponto de Vista, um programa do jornal Correio do Lago, onde vocês já sabem, entrevistamos pessoas interessantes, personalidades influentes do nosso município. Hoje não poderia ser diferente, temos aqui a Tenente Karina, que é a comandante da terceira companhia do 19º Batalhão, né, Tenente? Terceira companhia de Santa Helena, digamos assim. A senhora pode falar um pouquinho, Tenente? Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? A senhora, pelo que me adiantou, é de Itaipulândia. Eu achava que a senhora era de longe daqui, como é a maioria dos oficiais que vêm para cá, mas a senhora é praticamente uma filha da terra, hein, Tenente? Isso. Eu sou de Itaipulândia, né? Os meus pais são de lá, moram lá até hoje. E aqui é bem pertinho, eu acabo indo sempre para lá. Eu comecei a carreira no BPFROM, eu trabalhei bastante tempo no BPFROM, né? Passei um tempo em Curitiba, retornei, voltei para o BPFROM, depois eu fui para Toledo, então, que é a sede do batalhão, né? A sede do 19º Batalhão é Toledo. E em 2022 eu vim para cá na terceira companhia de Santa Helena e aqui estou. Por hora também não tenho pretensões de sair daqui, tá? Então a senhora gostou do município, é isso? Eu gosto do Gosta município, daqui? gosto daqui. Tenente, a senhora disse então que fez parte do BPFROM, mas na época, pelo que a gente adiantou aqui, a senhora era praça, é isso? Ou seja, a senhora começou na Polícia Militar como soldado. Que ano que a senhora começou? Isso. Eu entrei na PM em novembro de 2013, tá? Eu vou explicar um pouquinho, Sim, por a favor. diferença da... Porque na PM ela tem duas carreiras, né? E normalmente as pessoas que não têm nenhum tipo de contato com a polícia ou com algum tipo de militarismo, né? Quando eu falo, não, mas o que você é? Eu falo, eu sou primeiro tenente. Mas o que é isso? Ou até perguntar, mas isso é mais ou menos que sargento. O pessoal tem, aqui em Santa Helena, inclusive, tem uma imagem bacana dos sargentos, Tem, né? Que né? fala, não, eu sou tenente. Não, mas o sargento é tal, né? É, Então, uma figura cultural, né? O isso, sargento. aham, o sargento tem aquela fama, né? E então, assim, né, na Polícia Militar nós temos duas carreiras, que são dois concursos distintos. Certo. E um não é obrigatório para o outro, né? Uhum. Então, tem a carreira de praça, que inclusive está com o edital aberto, né? Caso alguém tenha interesse. Mudou um pouquinho. Na minha época era só ensino médio que precisava, né? Hoje já mudou para ensino superior em qualquer área. Então, na carreira de praça, você entra, faz o curso de formação e sai com a graduação de soldado. Então, de soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, né? Hoje a gente tem alguns concursos internos, que daí para primeiro sargento e subtenente também podem virar oficial, né? Sai Uhum. segundo tenente, ou também tem umas opções depois que aposenta, né? Depois dos 35 anos de Ah, serviço entendi. prestado. Então, se você saiu como primeiro sargento ou subtenente, você vai para a reserva, que a gente chama, né? No posto superior. Superior, então. Isso foi bem legal, essa foi Olha aprovada só. recentemente. Aham. Porque antes até então você iria para a reserva como subtenente. É o topo da Isso. carreira do praça. Uhum. Inclusive, nós temos um subtenente aqui na nossa companhia, que ele vai para a reserva final do ano, então ele é subtenente, ele vai para a Olha reserva como só. segundo tenente. Como segundo Como tenente, que segundo tenente. legal. Isso é bem Que legal. bacana isso. Isso é comum dentro das forças ou é uma exclusividade aqui do Paraná? Nossa, eu não sei te dizer se. Eu já vi no Exército algumas coisas, mas assim, se é padrão nos outros estados, não sei. Para nós foi uma conquista bem legal Que legal. para a carreira de praças, né? Eu achei bem bacana. Na nossa foi aprovada em outubro, novembro do ano passado. Ah, é bem É recente bem então. recente, aham, é bem Olha recente. só, eu não vi divulgação, mas que interessante a senhora trazer Uhum, isso pra gente. bem Tenente, legal. então, da época que a senhora entrou no BPFROM, quantos anos a senhora ficou? Até o. Até o concurso de Isso, oficial. até o concurso oficial, porque são concursos separados, né? Isso, são concursos separados. E daí tem a carreira do oficial, né? A carreira do oficial, ela começa, como hoje também precisa da graduação em Direito. Daí, Direito, específica de direito, então. para oficial da Polícia Militar específico de Certo. Direito. Então você entra como cadete. Na minha época ainda eram 3 anos. Hoje acredito que vai mudar para 2 anos, que não abriu o concurso ainda, né? Que Ah, essa entendi. mudança é bem recente Sim. também, né? Então são 3 anos como cadete, que é lá na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais. E depois desses 3 anos, então você sai aspirante. Daí, depois de aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Então o Ah, coronel é o topo da da nossa carreira. pirâmide, né? Se Ou for seja, colocar todo dessa mundo entra forma. no oficial querendo Exato. chegar lá. É, É o topo da carreira, né? é o Digamos topo da assim. carreira. Nem todo mundo consegue, né? Às vezes Sim.
E também o pessoal vai para reserva antes, acaba saindo, mas Sim. o topo é coronel. E eu fiz o concurso, então, de soldado no início de 2013, e daí eu entrei em novembro de 2013. A gente se formou em setembro de 2014. No final de 2015, eu passei no concurso de oficiais. E eu assumi o concurso de oficiais em agosto de 2016. Olha só. Então, deu prática de soldado formado, deu praticamente 2 anos exercendo a profissão. Interessante isso, né? Inclusive, há um tempo atrás eu conversava com um médico e ele me disse assim, olha, eu tenho um amigo que é o melhor médico que eu conheço, mas ele é tão bom e está no início da carreira porque ele foi técnico de enfermagem antes. Ou seja, ele já vinha construindo uma história que, atrelada à vontade dele de ser médico, o fato de ser técnico ajudou muito. Ele tinha uma experiência de base que alguns médicos não têm, que só vão ter na prática, de fato. E eu acho que isso também vale no seu caso, né, tenente? Porque a visão do praça, ele tá ali, ele é a ponta da espada, como eu costumo dizer. Então a senhora trouxe isso pro seu cargo de oficial hoje, né? Exato. O que eu acho que eu trouxe bastante é que eu sempre paro e escuto eles. Eu Uhum. converso, escuto. Tem uma ocorrência, eu quero saber o que aconteceu nessa ocorrência, como é que foi, de que forma que a gente pode ajudar, o que eles acham que dá para fazer para melhorar, porque eu sei como que é quando você está no início, você está trabalhando bastante, e às vezes essa informação não chega para quem está mais em cima, digamos assim, né? Sim. Então, e às vezes tem alguma ocorrência que eles veem que podia melhorar alguma coisa, mas que eles sozinhos talvez não consigam. E eles trazendo isso para mim, a gente consegue brigar para melhorar, né? Eu sempre tento trabalhar por eles, né? Não fazer Certo. eles trabalhar para mim. Ou seja, é uma comunicação bem clara entre Isso. o oficial e o praça sob seu comando, é isso? Sim, aqui sim. Inclusive, eu posso atestar isso porque muitas pessoas vieram me pedir para entrevistar a senhora. Inclusive, colegas da senhora que atuam ou já atuaram com você, falando assim, não, você tem que entrevistar a tenente, ela é uma pessoa excepcional, ela é uma mulher maravilhosa, você tem que entrevistar ela. E então, aqui a pedidos, está aqui a tenente Karina Kraulich, acho que eu esqueci de falar o sobrenome antes. Karina Kraulich. Tenente, falando agora da sua experiência com o Batalhão de Fronteira, que algumas pessoas fazem uma distinção. Inclusive, esses dias eu até comentei com o major, que um rapaz me perguntou na padaria, ele falou, pô, mas esse cara tá na viatura da polícia com a roupa do exército. Como é que é isso? A senhora poderia explicar pra gente, então, até mesmo as palavras do major, é o mesmo policial, mas com missões diferentes. A senhora poderia esclarecer isso pra gente? Exato. Mas eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado, tá? Claro. Então, é assim, é tudo polícia militar, tá? Então, por exemplo, tem gente que fala, é a polícia ambiental, ou a polícia rodoviária, Sim. né? É porque a gente tem a polícia rodoviária federal, então o pessoal às vezes confunde um pouco. Com a Mas, estadual, assim, né? isso, mas assim, não é que existe a polícia rodoviária estadual. O que existe também é o batalhão de polícia rodoviária, é o batalhão de polícia de fronteira, é o batalhão de Sim. polícia ambiental, né? São todos batalhões dentro da polícia militar. Então funciona assim: a polícia militar tem o que a gente chama de batalhão de área, que pega todas as cidades, né, dos 399 municípios. Tem município que inclusive tem mais de um batalhão. Então, para esses batalhões, a gente faz o policiamento ordinário, né, o policiamento ostensivo, fardado, e o principal é que a gente atende as ocorrências. Então, assim, alguém está precisando de ajuda, aconteceu qualquer coisa, quando precisa ligar para a Polícia Militar, vai ligar 190, né? Uhum. Esse 190, ele cai só para os batalhões de área. Então, a gente é o primeiro, por isso que eu falei que ia puxar para o nosso lado, Sim. né? Os batalhões de área, na minha visão mesmo, já tendo trabalhado no BPPRO, mas são a razão da polícia existir, o que a sociedade realmente precisa de primeiro momento é os batalhões de área. Diária. Ou que seja, é o que toda atende ligação vai desaguar no batalhão diário. no batalhão de área. Uhum. Aqui, por exemplo, nós temos aqui em Santa Helena, é o 19º que pertence a Toledo, né? Toledo. Então, Cascavel é o 6º, Foz é o 14. Uhum. Então, todas as ligações, né, dependendo do local, caem para os batalhões de área. São eles que atendem. Fora isso, nós temos os batalhões especializados, que daí tem uma missão específica. Que é o caso dos batalhões que eu citei, batalhão de fronteira, o batalhão de operações especiais, que eles fazem também esse recobrimento, né? Tem um batalhão, aqui também a gente tem o batalhão de patrulha escolar, que trabalha nas escolas, né? Tem de patrulha rural também, se eu não me engano, né? A patrulha rural, ela é dentro do batalhão de área. Ela é uma equipe entendi. especializada dentro do batalhão de área, né? É igual a Rotan.
igual a Rocan. Então, assim, eles Mas seriam até subdivisões dentro do próprio... dentro do próprio batalhão, Entendi. que são o apoio. Assim, num primeiro momento também a gente não passa a ocorrência para eles, mas nada impede, eles estão ali no meio da. Se precisar, né? Mas a escala é normal como se fosse a do... Eles têm. Cada um tem uma escala, né? Então, daí a gente entra. Dentro do batalhão, a gente tem o que a gente chama de equipes de RPA, que é a equipe rádio patrulha, que é o que trabalha ali na viatura que a gente vê aqui, a nossa que é a branca, amarela e cinza, né? Que faz o patrulhamento e fica ali no rádio e vai atendendo as ocorrências. E aí a gente tem alguns grupos especializados dentro do batalhão, que é para dar um recobrimento, é o primeiro recobrimento, né? Para dar um apoio quando precisa. No caso do 19º, então nós temos a Patrulha Rural, né? Nós não temos aqui em Santa Helena a Patrulha Rural, nós temos em Marechal Toledo e Guaíra, e eles vêm dar o apoio aqui pra gente. Ah, eles vêm para cá, então. Eles vêm Porque pra a gente, de vez em quando, encontra a viatura da polícia. Isso, eles vêm dar esse apoio aqui, que a gente Mas não tá... são daqui, então. Não, Patrulha Rural não. E a senhora traz um pouco da sua experiência do BPFROM? É possível aplicar aqui na Rádio Patrulha? Assim, aqui a gente tem uma... Eu fiz o aspirantado lá no BPFROM também, então Olha só. as minhas primeiras ocorrências, assim, como oficial, foram lá. Então, quando a gente precisa contato com outros órgãos, seja para aqui também a gente tem bastante apreensão, né? A companhia aqui, ela pega também os municípios de São José das Palmeiras e Diamante do Oeste. Então, ano passado a gente teve várias apreensões, principalmente em Diamante do Oeste. Então, esse contato, Polícia Civil, Polícia Federal, quem que vai receber, o que que faz, ou contato com o SAMU quando precisa, contato... Então, como é que a gente fala? Desenrolar a ocorrência, né? Sim. Então, com certeza, dá para trazer bastante. Fora o contato com a tropa, foi a minha primeiro momento como oficial foi lá, Marcou, né? Com certeza, né? Sim, com certeza. Tenente, agora que a senhora falou disso, a senhora citou SAMU, não sei o quê, existe hoje uma dúvida que eu já vi em algumas pessoas, que por exemplo, aconteceu um acidente na BR. A gente liga para quem? Para a polícia rodoviária, para a polícia militar, uma situação específica que precisa de polícia. Que o pessoal fala assim, tem uma cultura popular. Não, tá na BR, é a polícia rodoviária. Isso. Não tá, é a polícia militar. Como é que é isso? A senhora pode fazer uma classificação pra gente? Sim. Primeiro, chamem o SAMU. Tá? Sim, caso de acidente, SAMU, caso de né? acidente, tem vítima, SAMU, isso a gente não vai conseguir socorrer, né? Mas o boletim de acidente de trânsito, se for em rodovia federal, PRF. Se for na rodovia estadual, é o Batalhão de Polícia Rodoviária. E se for dentro da cidade, é a Polícia Militar daí que atende. Na dúvida, eu falo, é muito número para decorar, né? Então, pode ligar o 90, que é o primeiro, na verdade, é o primeiro número que a gente lembra, né? É o 190 e o 193 bombeiro. Então, mas normalmente o que vem na cabeça é o 90. Pode ligar que o policial vai atender a ligação e vai te orientar para qual número ligar, se tiver alguma dúvida. Mas, de regra, rodovia federal, Polícia Rodoviária Federal, rodovia estadual é o Batalhão de Polícia Rodoviária. E aqui trazendo um pouco para nossa realidade, não é todo sinistro de trânsito que a gente precisa chamar a polícia, certo? Não é. Na verdade, assim, a gente desloca normalmente quando tem vítima, né? Quando tem vítima, sim, tem que chamar. E quando é algum veículo oficial, né? Algum veículo pode ser de prefeitura, de estado, até mesmo viatura, né? Sim. Mas em acidentes sem vítimas, não é necessário chamar a polícia. Porém, se a pessoa se sentir, não, eu preciso que a polícia venha aqui, eu não sei fazer o registro, porque dá para fazer o registro pelo site do Bateu, tá? Então a pessoa mesmo consegue pegar os dados lá e fazer. Mas assim, aqui o pessoal tem bastante costume de chamar a gente. Não precisa, até porque às vezes demora um tempo, né? Então a pessoa fica lá no local aguardando. Mas se a pessoa fizer muita questão e falar, não, eu quero que vocês venham, a gente também vai até o local e faz o boletim sem problema nenhum. Ou seja, não é que não pode, né? É uma questão de missão, digamos assim. A viatura pode estar envolvida em uma outra situação mais... Isso, de um grau de urgência demorar. maior, né? E caso tenha algo leve, então seria interessante que a pessoa procurasse outra, ou posterior, no caso. Isso, pode procurar... Quando não obstrui a via, quando não há vítima, nem nada do tipo. Exato. Quando não tiver vítima, a pessoa pode fazer o Bateu pela internet, é Bateu mesmo, a sigla, né? E para não ter esse tempo de ficar esperando ali a equipe chegar, né? Mas nada impede também que, destruiu muito, eu quero muito que a polícia venha aqui. E também, se não conseguir, não, vou recolher o carro aqui, vou desobstruir a via, não teve vítima, vou fazer o Bateu online. Não consegui fazer o Bateu online. Tudo bem, pode ir depois na polícia militar, se for dentro da cidade, ou na polícia rodoviária
Caso seja estadual, na né? BR. Isso, caso seja na BR, fazer o boletim posteriormente lá Sem sem problema nenhum. nenhum. Ah, que Isso. bom. Isso Porque é bom normalmente saber. as pessoas procuram porque seguradoras, né? Ah, Elas sim. pedem um Elas boletim de pedem boletim acidente, de aham, ocorrência, é mas pode verdade. ser esse posterior sem problemas. Ele vai relatar os fatos, o policial vai lavrar o boletim, como é o termo, né? E Isso, entregar para a pessoa, é isso. entrega para a Ó, pessoa. interessante. Tenente, agora falando um pouco da sua percepção do nosso município quanto ao seu trabalho. O que que a senhora vê, assim, é, quais são os desafios que a senhora, como comandante da terceira companhia, enxerga? Então, no município, atualmente, a primeira coisa que eu quero, que eu sempre brigo bastante lá com os policiais e bato firme, é da gente atender as pessoas bem. Uhum. Até eu converso bastante com o pessoal que está no rádio, que a gente fala que o rádio atende o telefone, né? E eles estão entendendo isso, que é você sempre imaginar que, pô, pode ser alguém da sua família que esteja lá, que esteja precisando da polícia. Então, eu espero realmente que a gente consiga atender a população da forma que a população merece, né? Dar um bom Sim. atendimento, é conseguir orientar. Por mais que nem sempre a gente consegue mandar a viatura na hora, porque muitas vezes os policiais já estão empenhados com outra coisa, mas assim, se a gente não conseguir, que a gente consiga avaliar, então, qual a situação que a gente tem que chamar outra equipe de outra cidade, né? Isso eles já fazem muito bem. E mesmo que a gente não for atender naquele momento, explicar, dar uma satisfação, né? Não, saber que as pessoas, elas sabem que elas podem confiar na polícia militar, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, atender Uhum. bem a população. E de ocorrências aqui no município, a gente tem ocorrências que acontecem praticamente todo dia, que é a violência doméstica, né? Uhum. Então, a gente tem feito trabalho sobre isso, a gente tem feito palestras, a gente faz visitas comunitárias depois que acontece alguma situação de violência doméstica que a gente Olha atende, só, né? não sabia. Tem gente que não quer receber, Uhum. né? Mas assim, a gente Mas o deixa serviço está ali. isso, a gente deixa bem à vontade também. Se a pessoa fala, não, não quero falar com você, já, não, tudo bem. Ou às vezes as pessoas recebem, a gente fala, não, mas eu não quero mais receber visita. Então, tá bom, mas a gente tem a gente oferta, né? Então, se a Sim. pessoa, caso ali na hora, não conseguiu falar muito bem o que queria, ou às vezes a pessoa precisa de uma orientação a mais, então a gente tá ali para conseguir fazer esse serviço, né? Olha que interessante. Então quer dizer que além do trabalho intensivo, diário da polícia, tem esse, digamos assim, um retorno a um caso específico, como a senhora disse, que a polícia vai prestar um certo apoio, ouvir a Aham. pessoa. Olha que interessante. Isso não é só daqui de Santa Helena, tá? Isso é Sim. dentro de um programa da CESP, que está dentro da Operação Mulher Segura. Então, vários municípios fazem isso. Alguns municípios com mais facilidade, porque eles têm condições de ter uma equipe que faça esse serviço, né? Que seja separado, uma equipe que Ah, não precisa entendi. ser a mesma equipe, Própria né? para isso. Isso, aqui a gente ainda tem a mesma equipe que atende as ocorrências, que está ali Atende isso também. empenhada, a equipe que tem E feito eu essas imagino que sejam visitas. policiais preparados para esse tipo de assunto também, né? Recebem Sim, treinamento. a gente tem, na PMPR, a gente tem várias instruções sobre atendimento de casos de violência doméstica. Então, num primeiro momento, para fazer até esse primeiro atendimento ali, o primeiro atendimento na hora da ocorrência, e essa segunda intervenção, que é a visita, todos estão preparados. Todos estão. Ou Exato. seja, ninguém vai lá para conversar à toa. Não, a De gente tem. fato, há uma Uhum. instrução, um preparo desses policiais para agir Isso, nessa tem um situação. formulário ali para responder Uhum. algumas perguntas específicas para fazer. E a senhora disse então que esses casos são constantes. Violência doméstica é um problema grave que a gente tem, não só aqui no município, né? Eu não consigo nem dimensionar, acredito eu que, não sei se no país, no mundo, mas Provavelmente no Brasil é, até onde a gente pode falar, mas eu acho que no Brasil com certeza sim, são, inclusive, é, tanto o juiz da comarca responsável quanto o promotor nos trouxeram esse mesmo dado que a senhora acabou de falar, que tanto a violência doméstica quanto criança, aquelas pessoas de risco, aqui são os maiores casos. E não só aqui, né? No entorno, em toda a a região. região. E, inclusive, é interessante saber, então, que a polícia tem um olhar para isso, a ponto de preparar uma equipe especializada. No caso aqui, a senhora disse que é especializada, mas também faz outros serviços, Sim, né? A gente está usando os mesmos policiais, digamos assim. isso. Mas a polícia tem essa sensibilidade, então, de trazer um serviço próprio para isso, né, tenente? Isso, porque assim, olha, eu tiro serviço de CPU, né? Então, Uhum. pega todas as cidades do 19º. Então, pega desde Toledo até Guaíra, Marechal, aqui Ah, em olha Santa só. Helena, né? Então, a gente acaba
eu acabo tendo contato com todos os policiais que trabalham nessa área. E é muita ocorrência de violência doméstica. Assim, eu falo que é todo dia, na região, todo dia alguma situação tem. E é uma situação que é muito difícil a gente conseguir chegar na casa das pessoas, né? Não é um furto, um roubo que você evita com patrulhamento, com alguma coisa, né? Como é que você vai entrar na casa de alguém, né? E eu acho, a gente dá palestra sobre isso, eu tenho falado, que eu acho que só muda mesmo com informação, né? Com informação, com passar pelas pessoas, com a pessoa conseguir perceber que ela está sofrendo uma situação de violência, que ela saber os canais para isso, né? Porque senão é muito difícil mesmo a gente entrar na casa das pessoas e mudar uma situação dessa. É muita falta de informação e é uma questão que é muito cultural, né? Muito cultural, né? Inclusive, essa é uma opinião própria, a gente tem um aumento desses casos, mas eu particularmente acho que não é devido ao aumento de fato, e mais sim a comunicação, né? As pessoas estão sendo mais instruídas, as mulheres no caso, a denunciar essas agressões, essas ameaças e tudo mais. Isso elevou os números ultimamente, né, Tenente? Por causa dessa comunicação, diria eu. Essa é a minha opinião, não sei se a senhora pode A gente também quer crer que nisso, né? Que os casos eles sempre existiram, né? Não é que tem aumentado de uma hora para outra. É que tá havendo mais denúncias, né? Exceto para os casos de feminicídio. Que daí, realmente, né? Ano passado nós tivemos 2 aqui em Santa Helena. Sim. E são casos que realmente não tem, né? Aumentou, foi porque aumentou mesmo. Né? Nesse caso, mas as denúncias, então. nesse caso de violência doméstica, as denúncias das agressões, acredito eu que num primeiro momento o aumento das denúncias seja positivo. Quer dizer que as mulheres estão tomando consciência e estão indo atrás dos seus direitos. Né? E nesse caso, Tenente, quando o policial chega lá, ele tem, como a senhora falou, depois ele vai revisitar esse local, ele tem uma percepção de resolução daquele caso, porque a gente vê essas situações de que às vezes não há uma resolução, né? A própria vítima acaba desistindo de fazer uma denúncia, de registrar um boletim, né? De conseguir naquele caso ali. Qual que é a percepção do policial nesse caso? Ele vê uma resolução, não vê? Então, às vezes, a maioria das vezes, a gente não pega o caso até o final. Né, mesmo fazendo a visita, porque é uma coisa que demora muito para resolver, se estende, né? A reincidência, ela existe, sim, né? Isso a gente percebe, a gente acompanha ali nos boletins e no dia a dia, então existe essa reincidência. Mas o que a gente tem que entender é que a violência doméstica, ela é um ciclo, e ciclos são difíceis de quebrar, né? Então começa assim, tá, eu vou usar casal como exemplo, mas a gente sabe que não é só casal, né? Pode ser outras relações, até de pai, filha, contanto que a vítima exclusivamente seja mulher, né? Sim. Mas casal é o mais comum. Então, tá lá o casal, tá tudo bem. Dali a pouco começa aquele aumento ali de tensão, né? A mulher sabe que isso não vai e acaba bem, qualquer coisinha pode estourar, até que acontece, então, o ato da violência. E depois desse ato da violência, que é um momento que a mulher pode tomar uma decisão, né? E nisso, normalmente, a gente entra, porque é quando ela vai ligar pra gente, a gente tenta dar um caminho. Mas depois vem um período que a gente quer uma reconciliação, que a gente fala de lua de mel, que é quando o cara, tem casos, o cara se ajoelhou na rua, falou que me amava, que ele jura que vai mudar, que ele fala que ele estava errado, que ele não é assim, que a vida dela vai mudar, que ele vai... E a mulher, ela acredita nisso, né? E assim, não é porque ela não quer sair. A gente fala, a gente ouve uns dizeres, a mulher tá com ele porque gosta de apanhar. Não, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta. Então, assim, ou ela não percebeu isso, ou ela se culpa, por algum motivo ela ainda acha que a culpa é dela, ou ela tem vergonha, ou ela tem dificuldade financeira, mas ela realmente acredita que o cara vai mudar. E daí volta para a fase que tá tudo bem. E depois volta para a fase da tensão, e volta para a violência. É um ciclo. Eu por isso falo, mas a gente já foi lá, eu falo isso para os policiais. Poxa, mas a gente já foi lá 2, 10, 20 vezes. Eu falo, gente, mas se tiver aqui 50 vezes, a gente tem que ir. E não julgar. Né? Porque não cabe a nós, não cabe a ninguém, né? A gente tem que estar aqui para dar o apoio necessário para que aquela mulher consiga sair da situação para evitar justamente os fins trágicos, como são os casos de feminicídio. Pois é, isso é algo muito triste, né, Tenente? É muito triste. Para refletir, é algo muito triste, né? É muito triste Inclusive nisso que você falou agora, a mulher acredita que ele pode mudar, ou por algum outro motivo, como você mesmo disse, ela escolhe continuar ali. Isso. E como é um ciclo, talvez não seja 100% dos casos, mas a grande maioria tem demonstrado que volta, né? Ocorre de novo, e de novo, e de novo, até que tem um fim trágico, né? Isso.
Até que tem, ou a mulher acaba vivendo a vida inteira naquela situação, sem tomar uma atitude, né? Ou vai ter um fim trágico, ou ela realmente toma uma atitude e tenta mudar de E vida. tenta mudar, né? E a gente tem que cuidar para não julgar, sabe? É Sim. muito, porque muita gente fala, mas eu sou contra o homem bater em mulher. Mas também fala assim, mas a mulher tá lá apanhando e Não faz nada. acaba julgando, sabe? E a mulher que tá numa situação dessa, ela não precisa de Não julgamento. precisa. Ela Precisa precisa ser de acolhida, apoio, né? de alguém de acolhimento, alguém que entenda ela, e é essa visão também que a gente, como polícia militar, tenta passar para os policiais, para que eles passem isso para a sociedade. E não só para as mulheres, né? Para os homens Sim, também, para pros os homens homens. entender isso, né? A gente tem dado bastante palestras para homens também, para que eles entendam isso, mas também para que, por exemplo, você também consiga ver que uma mulher está passando por isso e ajudar ela, Ajudar ela, né? né? E não julgar. Exatamente. Que interessante isso. Inclusive, quando tiver algo assim, a senhora procure o jornal para que a gente ajude a divulgar, né? A gente Sim. pode fazer alguma coisa nesse sentido de uma ampla divulgação, por Uhum. exemplo. Tá bom. Mudando agora um pouco de assunto, voltando lá para o começo, que era quando a senhora entrou na polícia, ou antes disso ainda, é vocação? O que que é? Era vocação? Era um sonho de criança? Nasceu prestando continência pro pai e pra mãe? Como é que era? Não, acredito que tenha gente que sim. No meu caso, não, né? Eu nunca tinha pensado. Eu falo brincando assim que eu nunca trabalhei antes da polícia, né? Eu jogava vôlei. Eu joguei vôlei bastante tempo da minha vida. Olha só, E a senhora era atleta, então. até antes de entrar na. Hoje eu jogo, mas assim, eu Uhum, brinco, né? É um hobby meu. Mas eu joguei, eu não trabalhava, digamos assim, uhum. não. Não é que o atleta não seja Sim, trabalho, tá? sim, É claro. só uma brincadeira. Eu trabalhava entre aspas. Então eu jogava o vôlei, eu joguei em vários clubes, né? E na época eu tava, 2012 foi o único ano, o último ano que eu joguei mesmo, né? Eu tava em São Paulo jogando. Olha só. Sim, e daí abriu o concurso, daí eu tava um pouco cansada porque era bem longe de casa, eu É, ficava bastante sozinha e assim, por vários motivos tava um pouquinho desanimada mesmo. E a minha irmã falou, olha, tem um concurso da polícia aberto, né? A minha mãe é professora. E a minha mãe sempre daquele, não, é concurso, 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 é estudar e fazer sim. concurso, estudar e fazer concurso, né? E daí a minha irmã, olha, tá com o concurso da polícia aberto, você não quer fazer? Eu falei, eu vou fazer. Falei, não, você vai fazer? Eu vou. Falei, não, então vamos junto fazer, né? Fiz minha inscrição, ela não fez a dela. Ah, olha só, era fogo de Não, palha, então. desistiu de fazer, eu fiz, mas não, agora que eu tô aqui, vou fazer, né? E entrei, acabei passando, deu tudo certo, e daí eu falei, não, agora que eu passei no concurso, vou assumir, mas assim, não tinha ideia do que eu tava fazendo lá. Como Sim. muitos que entram, tá? A gente fala, tem gente que é por vocação, sim, mas tem muita gente que acaba O entrando simplesmente porque entrou. Major de Funil disse que eram 3 motivos de Vonzir. Era necessidade, outro era vocação, e o terceiro eu não me lembro. Oportunidade, Oportunidade, acho que é esse mesmo. E aí acredito. eu não lembro qual era o dele agora, vai até me dar me mandou pagar 10 flexões aqui agora, se ele assistir essa entrevista, provavelmente vai. Mas eu não me lembro qual era o dele. Mas eu acho que foi necessidade. Ele precisava de alguma coisa assim, e tinha que se encontrar na vida, e entrou na polícia por necessidade, se eu não me engano. Eu acho que nem é oportunidade, é vocação, necessidade, alguma coisa familiar, talvez. Tinha. Não Mas eu acho que isso está dentro da vocação. E aí pode ele ser. segue a vocação de algum familiar e vai passando. Sim, Talvez eu eu possa estar também. enganado, Eu já ouvi também bastante, mas agora de cabeça eu não vou mas lembrar. então a senhora entrou para ver qual era, qual era. Acho que E na se encontrou na necessidade profissão, mesmo. tenente? Sim, hoje. Tanto que a senhora entrou como praça, hoje é oficial, né? Que é um concurso, se não me engano, é o vestibular, né? Da UTFPR. Até então era, né? Agora tá Tá mudando por mudando? causa do curso de direito, né? Sim, Então, especificou mas então. ainda não saiu o primeiro edital com a exigência da graduação em direito, né? Então, eu não sei dizer como que vai ser, quem que vai fazer, Essa mas é uma até perspectiva então ainda. isso, mas até o último que teve foi o vestibular da Uhum. UFPR. E como a senhora disse que se encontrou agora na profissão, se a senhora pudesse voltar atrás ainda, seria policial militar? Olha, hoje eu acho que sim. Não, eu sou muito bem resolvida quanto a isso. Eu gosto da polícia, eu gosto de poder ajudar os policiais, assim,
Às vezes até quando eu vou conversar, assim, normalmente as pessoas perguntam, nossa, mas você é tão tranquila, você é tão calma, você não tem cara de polícia, né? E é verdade, eu sei, eu me olho no espelho, né? Eu sei que eu não tenho cara. Que isso, tenente? Mas eu acho que a polícia também precisa. A gente tem mania de falar que na polícia tem lugar para todo mundo, né? E realmente tem, né? Mas também precisa de pessoas que consigam olhar para as pessoas, conseguir olhar para os policiais também como pessoas, de Sim. querer ajudar eles, de passar que a gente tem que ajudar a sociedade, de ter esse olhar um pouquinho diferente, sabe? E é dessa forma que eu tento fazer aqui, claro, de maneira profissional, eu Sim. respeito o serviço deles, eu sei que eles respeitam o meu serviço também. Então a gente não tem problema, aqui na companhia não tenho problema quanto a isso. Mas hoje eu tô muito bem aqui, não me arrependo de nada. Às vezes dá uma saudade do vôlei, né? Às vezes eu fico, poxa, mas talvez. Mas tô tranquila. Então tá realizada mesmo. Tô. A senhora tem 1,80 m de altura, né, tenente? A senhora ia bem no vôlei, então, hein? É que no vôlei, acredite, no vôlei eu sou considerada baixinha, tá? Sério? Vôlei, 1,80 m? eu tenho exatamente 1,78, né? 1,78 m. Então, pro vôlei, assim, não é muita coisa, não. As meninas são bem mais altas. Mas então, a escolha foi uma boa escolha, porque as pessoas comentam no município e a senhora é muito bem citada, não só, como eu falei antes, pelas pessoas, mas pela sua tropa, seus comandados. Então, ah, está no lugar certo, eu diria, e a comunidade tem muito a ganhar com isso, tenente. Inclusive, é uma percepção não só minha, mas das pessoas do meu entorno. Assim, Santa Helena, desde que virou companhia, eu sou a primeira oficial que mora aqui mesmo, né? Então a gente teve outros que passaram por Uhum. aqui, mas não moravam aqui, né? Teve o último que saiu foi o Capitão Pedro, né? Eu assumi dele, ele morava em Toledo. Então ele vinha e voltava daqui toda vez. Tirando da época dos sargentos, eu sei que o sargento Bottini comandou aqui, mas daí já é bem antes de mim, né? Sim, Então eu acho que como oficial faltava essa figura, né? Então hoje claro, a gente é bastante ocupado, mas eu tento ficar por dentro dos assuntos da cidade. Então, assim, eu sei dos eventos que estão acontecendo, eu sei das necessidades dos jogos, por exemplo, dos uhum. campeonatos, né? Eu faço parte também do Conselho da Mulher, então Ah, a olha gente só. está sempre conversando Ou ali. seja, está entrosada mesmo. Isso, claro, eu tenho um pouco de Inserida, né, dificuldade, eu tenente? tenho uma filha de 2 anos, Olha então, só. assim, independente, eu não consigo separar, né? Eu como policial e eu como mãe, eu ainda sou só uma pessoa. Sim, Então, assim, gente, 2 anos, ela me dá 2 anos. bastante trabalho. O trabalho normal que uma criança de Sim, 2 anos sim. dá. Então, tem muita coisas que eu gostaria de fazer, gostaria de estar mais presente na cidade, e às vezes não consigo. Mas eu tento mesmo conversar, tá sempre a par das coisas que acontecem, pra gente conseguir atender a cidade, né? Até porque o policial, ele é policial 24 horas, né, tenente? Então a Sim. senhora pode estar lá com a sua filha e surge uma situação que a presença da senhora é indispensável. Sim. Então, isso vai acontecer, provavelmente já aconteceu e vai acontecer ainda, né, tenente? Sim, acontece. Hoje é muito celular, né? Então, assim, a grande maioria das coisas eu resolvo no celular, mas tem situações que não tem como estar no celular, então que a gente tem situações fora de horas que eu vou pela comunidade mesmo, né? Uhum. Então, algum evento, alguma coisa que a gente acaba indo representar, e situações de serviço mesmo, que são emergências, né? Às vezes alguma ocorrência que envolva o policial, então a gente tem que ir no local sim, e não tem muito o que Não fazer. tem muito o que fazer, né? Não dá pra fugir disso. Não, não dá. E a profissão em si, que eu diria de policial, ela é algo que chama muita responsabilidade, né? Então, não sei se vou estar sendo meio ruim falar isso, mas quem entrou, entrou sabendo, né? Sabia que o negócio era, principalmente de oficial, né, tenente? Pô, chama muita responsabilidade. A senhora tem responsabilidade com a tropa, com o cidadão, com a sua família, porque a senhora não deixa de ser mãe, esposa. Então tem muita responsabilidade, né? E como a gente comentou antes, o policial está sempre visto, né? Ele é Sim, sempre o baluarte da situação, ele sempre vai ser apontado para o bem ou para o mal. Infelizmente, às vezes acontecem casos em que as pessoas reclamam, porque a polícia não veio, porque não sei o que, demorou para vir, e sempre vai ser o alvo, digamos assim, tanto de elogios quanto de críticas, né? Como que a sim. senhora lidar com isso, tenente? Então, a polícia, ela é sempre vista, né? Não tem Sim. como. A gente tá alinhando com o giroflex ligado, então qualquer coisa que a gente vai fazer, todo mundo vê. A gente é inevitável, críticas a gente vai receber, né? Por vezes a gente talvez não faça o serviço da forma como deve ser feito,
mas, né, a gente tenta conversar, se eu fico sabendo também, que talvez algum policial não agiu de forma correta, eu converso com ele, vejo o que tem para fazer. Se precisar abrir procedimento para apurar a conduta, a gente abre também, não tenho, por mais que Sim. eu tenha um convívio bom com eles, né, não tenho problema quanto a isso. Mas assim, a polícia, todo mundo quer a polícia pro outro, né? É verdade. Ninguém quer pra si. Bem Por observado. exemplo, várias pessoas reclamam de trânsito aqui em Santa Helena, mas ninguém gosta da multa, É verdade. né? Então, assim, é inevitável, a gente vai ser criticado, fazendo o serviço a gente é criticado, não fazendo a gente é criticado também. Né? É por isso que eu falei, né? É uma profissão que tem os seus bônus e os seus ônus, digamos Sim. assim. Tenente, como a senhora disse que, obviamente, é policial 24 horas. Se o seu marido não lavar a louça, a senhora prende ele? A senhora prende ele por desacato? Não, coitado dele se eu fizesse, né? Coitado, né? Coitado. Não, a gente tem... Mas ele é do meio militar também, ou não? Não. O meu marido, hoje, ele tem a clínica aqui em Santa Helena de fisioterapia, né? A On Recovery. Abriu Sim. Então, ele é bem diferente. Né? Olha só, deu o convite para ele vir aqui, inclusive. Tá bom. Então a senhora não prende ele. Se ele não lavar a louça... Não, a gente tem uma relação bem tranquila. E como é que é, assim? Porque a senhora, ele é civil, então... A senhora está tempo com ele já, imagino? Você tem uma filha de 2 anos. Sim, Então ele já se acostumou já com a ideia de ter uma policial militar dentro de casa. Sim, às vezes ele se anima assim com as coisas mais que eu, né? Eu conto alguma ocorrência, conto alguma dele. Não, mas e aí? Tá vibrando junto. Semana passada eu atendi uma outra ocorrência que tem um causador de evento crítico, não foi nada demais, né? Mas assim, pelo protocolo, a gente aciona o BOP, né? Sim. Pra ver. E dele, não, mas e aí? O BOP veio? Como é que foi? Desenrolou. Ele gosta de saber, né? Que legal. Mas é legal, né? Se tem algum espectador em casa esperando te trazer as notícias. E eu gosto também do meio dele, né? Porque daí eles atendem bastante atleta, tem a parte do futsal, que eu acompanho bastante também. Então, eu vou nos torneios também, ele vai, então que legal. É bem bacana. Que legal. E a sua filha também? Ela vibra com a mãe policial? A minha filha, ela é muito pequena ainda, é muito pequena, mas ela já sabe. Já sabe? A mamãe trabalha na polícia, que legal. Ela consegue entender. Muito legal isso, né? Deve ser gratificante isso. Que legal. Tenente, eu queria agradecer a sua presença aqui e deixar essa porta aberta, como eu citei antes. Caso a senhora queira vir aqui, queira uma cobertura para alguma situação de palestra, por exemplo, que a senhora vai promover alguma, inclusive nessa de violência contra a mulher, né? A gente pode trabalhar junto nisso. Eu acho que a mídia tem esse dever, inclusive, de divulgar as boas ações, inclusive o trabalho dos policiais militares, né? Então eu queria agradecer a senhora, como costumo fazer. Obrigado pelos seus serviços. Eu sei que enquanto a minha família dorme, a senhora está ali, seja apoiando a tropa ou até mesmo junto, né? Que imagino que muitas vezes aconteça. Então eu queria deixar esse muito obrigado pelo jornal e pela população, acima de tudo, que nós, a senhora, inclusive, apesar de policial, se faz parte, se faz inserida, né? Nós precisamos da polícia. Muito obrigado, tenente. Imagina. Quer deixar uma mensagem, alguém? Um abraço lá pro marido, que agora vai receber o recado aí, né? No lava-louça já sabe, caixão e vela preta, vai passar o gema lá. Não, a gente é tranquilo. Só queria agradecer mesmo o convite, agradecer a oportunidade, né? Uma oportunidade de a gente ficar mais próximo da comunidade e passar que a Polícia Militar está aqui, a gente está disponível, a gente atende, a gente tem gente 24 horas por dia para atender, né? Seja no Tem WhatsApp também? Tem, 45 3196 0870, né? E esse WhatsApp, ele é o mesmo policial que atende do que se ligar para o 190. Pro telefone e... Isso, é o mesmo policial que está lá para atender. Como eu sei que no município tem bastante gente que mora na área rural, né? Então, porque às vezes não tem acesso ali para ter a rede para ligar no telefone fixo. Então, a gente tem o número do WhatsApp. E também pode ir até a companhia, né? Até para deixar um recado. Às vezes falam, mas a porta estava fechada. Gente, normalmente a porta está fechada, tá? Mas é uma questão de segurança. Tem um interfoninho do lado lá, é só tocar que alguém vai te atender e a gente tá lá disponível. Mas hoje em dia, né? Até no caso da companhia de segurança, mas... Qualquer comércio que você vai, tá com a porta fechada por causa do ar-condicionado também, né? Também tem isso, né? Não é normal estar aberto. Mas a ideia é sempre atender todo mundo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Então, pessoal, essa foi a Tenente Karina
Como é que é, tenente? Perdão. Karina Kraulich. Kraulich. Tenente Karina Kraulich, que é a comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar aqui de Santa Helena. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora e conte com a polícia.